Da tribuna da Câmara, o deputado Marcel Van Hatten relatou aos colegas como foi a participação do desembargador aposentado Sebastião Coelho no primeiro julgamento de um dos presos do dia 8 de janeiro. O desembargador atuou na defesa do preso e expôs o caráter político do julgamento, denunciando o tribunal de exceção que está ocorrendo. O deputado Marcel Van Hatten iniciou dizendo: os homens mais odiados do país, homens e mulheres, estão onde? No Supremo Tribunal Federal. Quem disse isso foi o desembargador Sebastião Coelho da Silva, e só disse a verdade. Disse aquilo que realmente a população brasileira pensa sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal. O deputado lembrou que magistrados, em especial de cortes superiores, não deveriam sequer ser objeto de amor ou ódio. Deveriam merecer o respeito da população. Van Hatten disse: políticos, sim, podem ser amados, podem ser odiados. Infelizmente, às vezes são até idolatrados. Mas, lamentavelmente, em virtude da postura do Supremo Tribunal Federal, os ministros que lá estão e as ministras que lá estão são odiados e são considerados pela população brasileira, como bem disse o desembargador, ex-desembargador Sebastião Coelho, os mais odiados do país. Marcel Van Hatten relatou ainda que o desembargador está sendo perseguido e mostrou o papel da velha imprensa. Pouco antes do desembargador ter feito essa declaração no pleno do Supremo Tribunal Federal, em defesa de um réu do dia 8 de janeiro, o G1 divulgou que o CNJ abriu uma investigação e a quebra de sigilo bancário do desembargador aposentado. Não é coincidência que uma hora antes o G1 publique essa informação. Claro que não. É para tentar desestabilizar um homem de coragem, de firmeza, de princípios, um cidadão como o ex-desembargador Sebastião Coelho, que nunca fez mal ao país. Pelo contrário, só serviu a esta nação. O deputado lembrou que o parlamento brasileiro vem sendo escanteado e vem aceitando essa situação passivamente. Ele disse: o Supremo Tribunal Federal continua pisando neste parlamento, fechando na prática o Congresso Nacional, julgando temas que deveriam ser apenas temas dos parlamentares, que representam a população brasileira e receberam votos dos cidadãos para representá-los e debater os temas. Ele questionou: como vamos permitir, como Congresso Nacional, que o Supremo Tribunal Federal passe por cima de nós? É inadmissível. Van Hatten alertou: se os senadores não cuidarem, não serão os ministros do Supremo Tribunal Federal os mais odiados desta nação por muito tempo, mas não. As eleições estão logo ali e o povo não quer senadores frouxos que não enfrentem esse problema no nosso país, senadores covardes. Não me refiro a todos, há exceções, mas senadores covardes que não encaram com responsabilidade, como deveriam, o seu dever constitucional de fiscalizar o Poder Judiciário, que avança sobre o Senado e também sobre a Câmara dos Deputados e, portanto, avança sobre o povo brasileiro antidemocraticamente, ditatorialmente. Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos e pessoas, jornais e sites censurados. A totalidade da renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 26 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores estão sendo retidos sem previsão legal.
Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal a permanecer em funcionamento, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando para você os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, os homens mais odiados do país, homens e mulheres, estão onde? No Supremo Tribunal Federal. Quem disse isso foi o ex-desembargador Sebastião Coelho da Silva, e só disse a verdade, disse aquilo que realmente a população brasileira pensa sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, deputado Bibo Nunes, homens que no passado eram vistos como homens honrados, como homens que respeitam a Constituição, como homens que praticam justiça, hoje são odiados pela população brasileira. Coisa, aliás, que nem caberia em relação ao magistrado, deputado Afonso Mota, porque em relação ao magistrado se espera que a população tenha respeito pela posição que ocupa, porque não são políticos. Políticos sim, podem ser amados, podem ser odiados, infelizmente às vezes são até idolatrados. Mas lamentavelmente, em virtude da postura do Supremo Tribunal Federal, os ministros que lá estão e as ministras que lá estão são odiados e são considerados pela população brasileira, como bem disse o ex-desembargador Sebastião Coelho, os mais odiados do país. Pior, senhor presidente, a perseguição continua, não para. Pouco antes do ex-desembargador, aposentado, portanto, ter feito essa declaração no pleno do Supremo Tribunal Federal em defesa de um réu do dia 8 de janeiro, o G1 divulgou que o CNJ abriu uma investigação e a quebra de sigilo bancário do desembargador aposentado. Não é coincidência que uma hora antes o G1 publique esta informação. Claro que não, é para tentar desestabilizar um homem de coragem, de firmeza, de princípios, um cidadão como o ex-desembargador Sebastião Coelho, que nunca fez mal ao país, pelo contrário, só serviu esta nação. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal continua pisando neste parlamento, fechando na prática o Congresso Nacional, julgando temas que deveriam ser apenas temas dos parlamentares que representam a população brasileira e receberam votos dos cidadãos para representá-los e debater os temas, como, por exemplo, imposto sindical. Já foi decidido, foi enterrado na época da reforma trabalhista. Legalização ou descriminalização, isso é tema do parlamento. Querem tratar de no Supremo Tribunal Federal, legislando descaradamente, senhor presidente. Como vamos permitir, como Congresso Nacional, que o Supremo Tribunal Federal passe por cima de nós? É inadmissível. E por isso concluo dizendo, senhor presidente, que se os senadores não cuidarem, não serão os ministros do Supremo Tribunal Federal os mais odiados dessa nação por muito tempo mais, não. As eleições estão logo ali e o povo não quer senadores frouxos que não enfrentem este problema no nosso país. Senadores covardes, não me refiro a todos, há exceções, mas senadores covardes
que não encaram com responsabilidade como deveriam o seu dever constitucional de fiscalizar o Poder Judiciário, que avança sobre o Senado e também sobre a Câmara dos Deputados e, portanto, avança sobre o povo brasileiro antidemocraticamente, ditatorialmente. Chega, senhor presidente. Muito obrigado. Ok, depois deputado Marcel Van Hatten. Presidente, o senhor sabe da minha admiração por Vossa Excelência. Foi bom que, dentro dos predicados, no final, o senhor mencionou a amizade. Em virtude da amizade, justamente, o senhor é tão generoso nos demais elogios, muitos dele merecidos. Muito obrigado, senhor presidente, de qualquer maneira, por essa distinção que tenho recebido de Vossa Excelência aqui. Apesar de, repito, muitas vezes merecido, porque nós pensamos sempre poder fazer muito mais do que aquilo que a gente está fazendo. Vossa Excelência bem sabe disso, tenho certeza que o sentimento de impotência que muitas vezes nos acomete a todos, deputado Ramage, ele é um sentimento em decorrência da situação de exceção que nós vivemos hoje no nosso país. Nós não vivemos num regime mais de Estado de Direito, de democracia. Deputado Fauri, Vossa Excelência que é um homem da lei, que se acostumou ao longo da vida a aplicar a lei no dia a dia lá, e hoje vê o Supremo Tribunal Federal caçoando da lei e da Constituição. Ministros agindo como políticos. E hoje foi um dia simbólico para isso, que nós vimos um homem de muita coragem, chamado desembargador Sebastião Coelho, dizendo a verdade. Na verdade, hoje, né, no Brasil, você falar a verdade, isso é corajoso. Dizendo que os homens mais odiados, ou melhor, as pessoas mais odiadas, porque há homens e mulheres na corte, são os ministros do Supremo Tribunal Federal. E, de fato, são, hoje, as pessoas mais odiadas no Brasil. Mas um ministro do Supremo Tribunal Federal não poderia ser odiado, nem amado, mas respeitado. Odiado ou amado podem ser deputados, senadores, até um presidente da República, governador, às vezes são até idolatrados, o que não considero saudável, mas isso é da política. Agora, um magistrado, ele precisa ser respeitado. E para ser respeitado, ele precisa respeitar, em primeiro lugar, a lei e a Constituição. E não é isso que nós vemos acontecer. Mais grave ainda foi, depois de ter sido alertado o ministro Alexandre de Moraes, e claro, os demais também, alertado de ser um homem odiado, disse que isso não era verdade, porque, afinal de contas, as urnas demonstraram que uma minoria apenas odiava o Supremo Tribunal Federal. Eu não lembro de ter como candidato na última eleição o Supremo Tribunal Federal, ou como partido político. Alguém aqui se lembra? Como pode, então, o Supremo supostamente amado ou não odiado, como disse Alexandre de Moraes, ter vencido aqueles que odeiam os ministros nas últimas eleições? É um assinte à inteligência do povo. E para concluir essa minha intervenção curta na já noite de hoje, e mais uma vez elogiando a todos os defensores, todos os advogados que estão aqui de novo, e aqueles que são familiares das vítimas, sim, desse processo criminoso do dia 8 de janeiro, por omissão do governo federal, em primeiro lugar, uma omissão criminosa que redundou justamente na violência dos atos de uma minoria. Eu preciso dizer aqui que o que aconteceu na tarde de hoje com a sentença de 17 anos de prisão a um dos réus é algo que demonstra o tamanho da perseguição política que está acontecendo no Brasil. Elise Matsunaga, que o seu, eu não lembro mais se era namorado, marido, foi condenado a 18 anos e depois o STJ reviu a sentença reduzindo para 16 anos de prisão. E nós estamos vendo aqui há 17 anos, com 15 anos e meio de regime fechado, uma pessoa contra quem o Estado não tem as provas necessárias para condenar. E réu primário. Gente, isso é um absurdo. Aliás, voltando ao desembargador Sebastião Coelho, pouco tempo antes da sua sustentação oral, saiu no G1, nos meios de comunicação, que o CNJ tinha aberto um procedimento contra ele e seu sigilo bancário quebrado.
Não é coincidência, presidente, que isso tenha acontecido 1 hora ou pouco mais antes da sua sustentação oral. Isso se chama perseguição política. E é por isso que aqueles que estão no Supremo Tribunal Federal precisam ser retirados de lá pelo processo de impeachment que está sob, neste momento, os auspícios do Senado da República, mas que não anda. Precisamos cobrar dos senadores, porque em pouco tempo tem eleição. E se não atentarem para isso, os mais odiados do Brasil deixarão de ser os ministros do Supremo Tribunal Federal e passarão a ser os senadores da República, que são covardes e frouxos, com algumas exceções, e que deveriam estar justamente fiscalizando e julgando os ministros do Supremo Tribunal Federal, que hoje não merecem o respeito que mereceram no passado os magistrados que ocuparam aqueles assentos da Corte Suprema do Brasil. É preciso passar a história limpo do nosso país, e isso significa corrigir as injustiças, fazer os processos de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal andarem e devolver a este país o sentimento de justiça, porque hoje eu não confio mais na justiça brasileira, a começar pelo Supremo Tribunal Federal. É isso que está acontecendo com o cidadão honesto. Não há como confiar na justiça. Não há mais como acreditar que a honestidade possa vencer no Brasil com esses que lá estão. Eles precisam sair das cadeiras que ocupam, porque ali não há mais solução, e pode contar, presidente Sanderson, com isso, comigo nesse sentido. Aqui na Câmara dos Deputados e em conjunto no Congresso Nacional, com a pressão sobre os senadores da República que precisam exercer o seu papel determinado pela Constituição da República, mas mais importante do que isso, pelos cidadãos eleitores brasileiros que colocaram os senadores nas cadeiras que eles hoje ocupam. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Marcel Van Hatten.